Como que eu aprenderia cibersegurança em 2025? Literalmente, porque 2025 é o ano que eu mirei em aprender cibersegurança. É isso mesmo. Em janeiro de 2025 comecei um desafio aqui no nosso canal no YouTube, que foi começar a aprender cibersegurança de uma vez por todas. E aí eu me senti muito perdido. Eu olhei para o mundo de cibersegurança, comecei a pesquisar na internet, fiquei que nem um doido ali, indo atrás de conteúdos, e aí eu vi que, cara, uma zona completa. Por quê? Porque tem muita coisa, uma overdose de conhecimento, uma overdose de conteúdo e não tem um caminho claro do que você deveria fazer. Foi aí que eu construí um próprio template de como ingressar na área de cibersegurança dentro de 12 meses. Isso fazendo você transformar a sua carreira como um especialista. E é isso que eu quero abordar nesse vídeo, mostrar para vocês como que está sendo essa jornada, o que eu faria no seu lugar para você conseguir se desenvolver como profissional de cibersegurança. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que cibersegurança, a gente precisa dividir a área de cibersegurança em três fatias, né? Cibersegurança que envolve usuários, cibersegurança que envolve aplicações, cibersegurança que envolve infraestrutura. Se a gente colocar isso de ponta cabeça, você vai ver o seguinte: o usuário quer usar uma aplicação e essa aplicação precisa de uma infraestrutura para funcionar. Se você for pegar certificações de cibersegurança que envolve o conhecimento em cibersegurança que um usuário precisa ter, ela vai seguir por uma trilha. Se você olhar a cibersegurança para aplicação, ela vai seguir por outra trilha. E se você olhar a cibersegurança para infraestrutura, aí a gente tem a terceira trilha. E foi ali que eu decidi começar a me especializar. Foi para lá que eu comecei a olhar. E dentro de infraestrutura, eu comecei a abrir essa caixa de Pandora e olhar a infraestrutura, o que eu deveria realmente aprender, onde eu devo colocar energia, o que eu devo consumir de conteúdo, quais certificações eu devo fazer, para onde eu devo acelerar a minha carreira. Veio a primeira vantagem. Eu nasci no mundo de redes de computadores. Então, a minha base teórica e de conhecimento prático é em redes de computadores. Não é à toa que eu sou CCIE Enterprise e CCDE, que entendo bastante da parte de design. Óbvio que isso daí deu uma baita de uma ajuda, sabe por quê? Porque eu via no dia a dia as pessoas que trabalhavam com cibersegurança tendo muita dificuldade em redes e eles davam cabeçada em coisas tão simples, tão básicas, que eu olhava e falava, não é possível que alguém está passando por um desafio como esse, sendo que tudo isso está dentro do mundo de rede de computadores. Então eu usei esse alicerce de rede de computadores para poder desenhar para onde que eu iria e o que eu iria fazer em 2025. Então, olhando para você que está começando, eu deixei até uma anotação aqui para a gente poder olhar, dividindo isso aqui pelo menos em 12 semanas, para você criar um plano prático. E aqui vem o primeiro pulo do gato, tá? Tem que criar uma estratégia de aprendizado, tem que criar um calendário de aprendizado, tem que criar um cronograma daquilo que você vai estar estudando. Eu mesmo comecei a me perder. Por quê? Eu estava estudando diversas tecnologias, eu estava lá consumindo material que estava de repente voltado para firewalls ou o primeiro passo de infraestrutura, né, que é um firewall para poder fazer a cibersegurança dentro de infra, e eu entrava em outras camadas e de repente eu estava olhando para EDR, de repente eu estava olhando para CIEM, de repente eu estava olhando para SOAR e a coisa não progredia, simplesmente porque é um momento que você quer aprender tudo quando você tem que aprender da maneira correta para que você não se embole e fique completamente perdido. Agora, tendo um calendário de semana a semana, qual o conteúdo que você vai colocar energia, aí sim a evolução começa a acontecer. Então, se eu pudesse, né, pegar você pela sua mão e te dar uma orientação de onde você iniciaria, eu faria o seguinte: primeira base de tudo, tá? Primeira base de tudo, eu ia focar em ter pelo menos o conhecimento em rede de computadores. Rede de computadores, sistemas operacionais, isso daí ajuda muito para você entrar nesse mundo de cibersegurança. E um ponto muito importante é que quando a gente está olhando para esse alicerce em rede de computadores, que vai dar o alicerce para você estar em cibersegurança, as pessoas se prendem muito só no teórico. Eu esqueceria um pouco a parte só teórica e iria trazer a
prática orientada à teoria. O que é isso, Lucas? Ao invés de você ficar simplesmente tentando entender o que é roteamento, o que é IP, o que é VLAN, você pratica o que é VLAN e anexa essa prática a um conteúdo teórico para você poder estudar aquele assunto e entender aquilo que você está fazendo. Mas você percebe a diferença de você ficar só na teoria e juntar agora a prática com a teoria? É diferente de você ficar só na teoria ou querer que a teoria se junte à prática. Eu iria ao contrário, eu iria na prática se unindo à teoria para poder acelerar essa jornada de conhecimento, pelo menos nesse alicerce de rede de computadores. Após isso, eu continuaria nesse meu programa de semana a semana, entendendo qual que é o meu próximo passo de conhecimento. E o próximo passo de conhecimento, uma vez que eu entendo de redes, aí sim seria conhecer mais de firewalls. Eu já vi muita gente, pessoal, que olha para cibersegurança e infraestrutura e ele decide que ele vai aprender segurança ofensiva ou ele vai ser um cara de blue team, só que ele não entende nada como que as coisas se comportam, o tráfego se comporta dentro de uma estrutura e isso dá um impeditivo muito grande para ele conseguir evoluir na carreira. Vou te dar um exemplo. Se você é um cara que olha para a cibersegurança e está falando, cara, eu vou ser o cara de SOC, né? Eu vou ser o cara de Next Generation SOC com inteligência artificial, eu vou trabalhar com as tecnologias de ponta, coisas que a gente implementa aqui na Hackerone Consultoria, só que você não sabe nem o comportamento de um tráfego numa infraestrutura, você não entende como que um firewall funciona, você não entende como criar uma automação dentro do SOAR, que está no SOC, para que essa automação possa realizar uma operação no firewall e ele adicione, de repente, um IP no indicador de comprometimento, numa firewall policy dentro daquele firewall. Porque você não entende por trás das cortinas como que a coisa funciona. Você não sabe o que é NAT, você não sabe o que é DNAT, você não sabe o que é SNAT. Então, essa jornada eu já colocaria alicerce redes, segundo passo. Vamos entender de firewalls, vamos entender como que os firewalls funcionam na nossa estrutura, vamos entender exatamente como que nós subimos um firewall nessa infraestrutura, como que eu aplico policies, como que eu trabalho com IPS, como eu trabalho com IDS, o que é SD-WAN, porque isso vai ser o coração da evolução para o próximo passo, que já seria o próximo passo a gente olhar para você sair de firewalls e agora para um SOC. Dentro do SOC, nós vamos ter basicamente um guarda-chuva completo, que esse guarda-chuva ele contempla todas as soluções de cibersegurança de infraestrutura. Então, é muito legal você dar esse passo depois de um firewall para o SOC, porque ali você vai poder olhar, cara, eu quero entender mais de Analyzer, eu quero entender mais de Fort Manager, eu quero entender mais de CIEM, eu quero entender de SOAR, eu quero entender de FEAR, que são tecnologias que estão envolvidas dentro do mundo de cibersegurança e são tecnologias que elas têm uma jornada de conhecimento onde você pode virar especialista de uma ferramenta específica. Você pode ser o cara, o fera, o guru, o The Lion King of SOAR dentro do nosso mundo de cyber, porque são várias tecnologias que elas têm várias camadas para serem descobertas ali dentro. Então, saindo de firewall, indo agora para o SOC, tendo uma visão mais generalista de SOC, de Next Generation SOC aplicado com IA, já seria o meu próximo degrau. E depois disso, eu ia escolher uma ferramenta do SOC e ia me tornar o especialista naquela ferramenta. Seja uma ferramenta de visibilidade, seja uma ferramenta de automação, seja uma própria aplicação que trabalha junto com o SOC, seja um recurso que o SOC utiliza para poder ser nutrido, como por exemplo o próprio firewall, como por exemplo o Fort Analyzer, que é um recurso que o SOC utiliza para poder receber os seus logs, um EDR da vida. Eu escolheria uma ferramenta, aquela que eu mais senti apego pela ferramenta e aprimoraria meu conhecimento nela. E essa jornada que eu estou falando para vocês não é uma jornada que eu acho que faz sentido, é uma jornada que eu estou fazendo. Eu comecei com a minha base de redes, comecei a adicionar meu conhecimento em firewalls, dei o meu próximo passo para SOC, Next Generation SOC, e agora estou olhando para a ferramenta que eu mais vou colocar energia para estar desenvolvendo meu conhecimento, porque eu já tive uma visão muito genérica e clara do que está dentro desse guarda-chuva do SOC, que basicamente é tudo que envolve cibersegurança. Então, esse caminho é o caminho que para mim faz mais sentido dentro
do mundo de cyber hoje em 2025. E aí sim, quando você estiver mergulhado, aí eu apontaria para uma das vertentes. Quero ser um cara de Red Team, quero ser um cara de Blue Team, né? O que eu vou realmente usar como especialização, e aí eu vou agregando diversos outros conhecimentos, porque você vai estar mais preparado, você vai ter mais clareza, você vai ter mais certeza da onde que você quer seguir e para onde você quer se especializar. Eu não acredito em você atirar para todos os lados. Para mim é a única coisa. Você tem que mirar em um caminho e seguir nesse caminho até o fim, dividido em várias semanas para você conseguir ticar o conhecimento que foi adquirido, esquecer esse mundo de todas as certificações possíveis e focar dessa forma. Aproveitando, dia 12 de agosto, a gente vai ter um aulão aqui no YouTube. E nesse aulão, nós vamos ter um lab prático com redes e cibersegurança ao vivo, e tem um grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. Só você clicar na descrição do vídeo, entrar no grupo para você receber os avisos do aulão. O aulão é gratuito, tá? E vai ser muito prático, muito hands-on mesmo, ao vivo comigo, dia 12 de agosto, aqui no YouTube. Deixa um comentário aqui para mim. O que você acha dessa trilha de aprendizagem em cibersegurança e o que você tem feito, em qual etapa que você está no seu aprendizado e como que a HackOne e a pós-graduação da HackOne pode te ajudar para você se desenvolver e alcançar esse conhecimento de especialista no mercado. Tamo junto, forte abraço, Capitão fica por aqui.